Olá, terceiro ano! Vamos hoje entender as atividades propostas nas semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, Língua Portuguesa, professora Luísa. O PET 5 já iniciou falando sobre tirinhas e charges, textos que trabalham com linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem mista. Essas linguagens, quando se combinam, é que conseguem fazer com que nós compreendamos a ideia que o autor do texto pretende nos passar. Então, para a semana 3, nós temos aqui, observe essa imagem com atenção e descreva o que lhe chama a atenção. Além da imagem que foi dita, nós vamos observar, na verdade, todo o texto, para que nós consigamos compreender a ideia e depois produzirmos o nosso texto. Vamos fazer uma leitura da imagem, o que é apenas visual. Nós temos uma mulher que segura a mão de uma criança. Provavelmente poderíamos dizer mãe e filho. Logo atrás dessas personagens há uma outra senhora. Observe que colocou-se ali um cabelo grisalho, para que tenhamos uma ideia de talvez uma senhora mais idosa. E ela tem uma faixa onde está escrito democracia, como se aquela personagem representasse para nós a democracia. Essa seria uma análise a fazermos aqui a princípio. Ele utilizou democracia. Como você vai precisar elaborar um texto como resposta para a questão que se segue, vamos aqui compreender um pouquinho aí do que é democracia. Vamos entender, falando aí, mencionando alguns fatos históricos. A palavra democracia, ela é formada aí pelos radicais demos, que significa povo, e kratos, que significa governo. Então, em linhas gerais, pensando amplamente, poder-se-ia dizer que democracia é definida como o governo do povo, ou governo popular, fazendo aí uma contraposição a outras formas de governo. Essa palavra, ela surgiu na Grécia, mais precisamente na cidade de Atenas, ou seja, já vem desde a Idade Antiga. O presidente dos Estados Unidos, que já foi presidente durante um período, ele definiu a democracia da seguinte forma: é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Assim define Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Então vamos pensar que a democracia moderna, como acontece hoje, ela está pautada em ordenamentos jurídicos e instituições políticas sólidas, que representam os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que foi possível com a queda do antigo regime militar. Então, a democracia é um regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, em um país que se considere democrático, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos garantidos em relação à participação política. E um dos aspectos que define essa democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através das eleições. É o governo do povo, como nós presenciamos. Um sistema de governo democrático, ele deve abranger todos os elementos de uma organização política, os sindicatos, as associações, os movimentos sociais, o parlamento. Então, a democracia
no sentido mais amplo, ela não vai ser considerada apenas como uma forma de Estado ou de uma Constituição, mas representa a ordem constitucional, eleitoral e administrativa, que reflete no equilíbrio dos poderes dos órgãos do Estado. Então, a prioridade política do parlamento, o sistema alternativo de grupos governamentais e oposição. A democracia, tal qual deveria ser, ela tem como princípios fundamentais a liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, especialmente em face ao Estado, a liberdade de opinião e de expressão da vontade política, a multiplicidade ideológica, a liberdade de imprensa, o acesso à informação, igualdade dos direitos e oportunidades favoráveis para que o povo e os partidos se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral e a alternância do poder de acordo com os interesses do cidadão. A Constituição Brasileira de 1888 prevê que o povo poderá exercer democracia direta de 3 maneiras distintas: plebiscito, referendo e iniciativa popular. O Brasil já realizou alguns plebiscitos. Em 1963 a 1993, houve um plebiscito para a mudança do sistema de governo. E o último, que talvez vocês se lembrem, era sobre a proibição e comercialização de arma de fogo e munição, que aconteceu em 2005. A democracia, ela representa um sistema em que as decisões políticas são tomadas pelos cidadãos, ou seja, cabe ao cidadão escolher representantes através do voto, e esses representantes deverão zelar pelos interesses do povo. Então, nós vamos pensar aqui que essa estrutura política, essa democracia, ela vai representar o poder que pertence ao povo. Quando se coloca ali a fala da criança, que ele diz: devíamos proteger aquela senhora, ouvi dizer que ela também faz parte do grupo de risco. Observe que as duas personagens, elas estão utilizando máscaras e a democracia não está. Essa utilização de máscaras, nós podemos perceber a questão da pandemia, né? E na pandemia nós sabemos que há os grupos de risco. A democracia, ela está sem máscara, o que coloca ali para nós uma ideia de estar desprotegida, e a criança diz que ela também faz parte do grupo de risco. Esse grupo de risco, considerando a pandemia, é um grupo considerado mais ameaçado por estar mais suscetível às consequências do vírus. E a democracia, a criança vai dizer que ela também está ameaçada. Direitos básicos, que são determinados pela Constituição, como o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, a não ser obrigado a fazer algo que não queira, a não ser por força da lei, ou seja, quando existe uma lei que obrigue. Se nós pensarmos dessa maneira, essa questão da democracia estar ameaçada, vamos pensar um pouquinho aí em alguns fatos que têm acontecido aí na questão da política, da economia, no enfrentamento da crise ao Covid. É comum ouvirmos frases como a ditadura tem que voltar, na época da ditadura que era bom, ou outros dizerem intervenção militar já. E são regimes que de uma certa forma contrapõem-se à democracia. Na democracia, cabe ao povo a decisão de se viver em um país democrático ou não. E aí a gente consegue perceber ali um certo paradoxo. O direito de escolha, ele só é respeitado em um regime democrático. Então, se é ditadura, não é democracia. Se ocorre uma intervenção militar, mais uma vez deixa de valer o direito do povo. Então, nós poderíamos pensar que talvez a ideia aqui seja de pensar um pouco sobre
o que seria necessário para que o exercício pleno da democracia aconteça em nosso país. E isso não aconteceria voltando a um regime que não seja democrático, que tire do povo esse poder de decisão, essa liberdade de escolher seus representantes, de expressar suas opiniões, essa liberdade ideológica. Então, vocês façam uma reflexão diante do que nós conversamos sobre a democracia, para que você consiga responder a essa questão que é proposta. De acordo com a charge acima, os elementos visuais, que incluem pessoas utilizando máscaras, uma senhora com a faixa da democracia, a frase e seu contexto de publicação, responda produzindo um texto a partir das questões propostas. Por que a senhora democracia está inserida no grupo de risco da Covid-19? O que significa fazer parte desse grupo? Nos comentários eu falei sobre isso. Essa questão da democracia também está ameaçada. Você vai fazer uma releitura, refletir sobre o que foi discutido e elaborar o seu texto. A sua resposta será em forma de texto. Caso você não consiga responder nesse espaço, você pode responder aí em uma folha do caderno, já que você precisa fazer um texto. Depois nós temos a questão 2 da semana 3, e mais uma vez nós temos uma charge. Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea. Qual é ela? Qual é essa crítica? Vamos pensar no visual. Nós temos ali no meio um símbolo que representaria o vírus, o Covid-19. Temos duas pessoas que uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro lado, e o vírus está meio que desesperado ali no meio. Vamos observar as frases. Reabre já, tem que reabrir o comércio, aberto. Do outro lado, vai ficar fechado, fica fechado, fechado. E no meio o vírus diz, bem que me avisaram para ficar em casa. A charge, ela trabalha com essa linguagem, com um pouco de humor, que é um recurso utilizado pelo chargista, mas ele traz ali uma crítica a um comportamento da sociedade. Aqui nós estamos vendo claramente o que tem acontecido durante a pandemia. Há recomendações para que fiquem em casa, evitem a propagação do vírus. E nós vimos aí uma luta, uma guerra, uma contraposição de ideias em relação a tomadas de decisões. Alguns tomaram a decisão de fechar o comércio deveria ficar fechado para evitar aglomerações e bate nessa tecla. De um outro lado, outros defendem reabra, tem que ficar aberto, tem que reabrir, vai produzir uma crise econômica muito maior, que vai gerar prejuízos maiores do que a própria pandemia. Isso não é segredo para ninguém. A mídia tem discutido constantemente esse assunto. Então é uma charge, um texto bem fácil de ser compreendido. Só o título já nos refere aí ao principal, pandemia de teimosia. Um teima de um lado, um teima de outro lado, um defende uma ideia, o outro rebate aquela ideia e nessa luta alguém acaba saindo com um prejuízo. E a questão pediu para que você responda qual é a crítica. Há uma crítica ao comportamento da sociedade. Que crítica é essa? A partir do que nós discutimos, você já consegue responder a sua questão de maneira bem fácil. Temos mais uma charge. Aqui nós temos o Brasil, representado pelo mapa. Observe que esse Brasil, há nele vários curativos. A expressão dele é de alguém que está seriamente doente.
é só observar a aparência. E temos ali um outro personagem que ele está observando ali um microscópio, há na mão uma maletinha, Banco Central. O Brasil diz: e aí, está conseguindo enxergar qual vai ser o tamanho do meu PIB quando esta pandemia passar? Aí nós precisamos saber o que é PIB. O que significa essa sigla? Produto Interno Bruto. Esse é o resultado do que o Brasil consegue em termos de economia. E o rapazinho ali da maletinha do Banco Central diz: estou tentando. Fazendo uma volta à charge anterior, tem lá a questão econômica: fecha comércio, abre comércio, reabre, fecha. E aqui há a preocupação do Brasil, na visão do chargista, com essa elevação, diminuição. O que acontece com o produto interno bruto do Brasil? 3. A partir da leitura desse texto acima, representado pelos elementos visuais constantes da charge, onde vemos uma representação do país em forma de seu mapa geográfico, em diálogo com a personagem do Banco Central, gostaria que você comentasse o que seria o PIB e quais elementos afetam seu crescimento. Então, você vai pesquisar quais são os elementos, o que interfere no aumento, no crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Você vai verificar quais são os elementos que interferem no PIB para formular a sua resposta. Essas foram as questões da semana 3. Vamos observar agora o que nos é proposto para a semana 4. Continuamos com tirinhas e charges. A questão 3 nós fizemos análise de charges, agora nós temos uma tirinha. Observem que os assuntos sempre dentro de um tema atual, que é o que nós estamos vivendo aí, a situação da pandemia. Na tirinha nós temos ali duas personagens no primeiro quadrinho, e a primeira diz: mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Observemos que são duas crianças e elas estão conversando sobre a questão do risco maior do vírus. Então, para a gente, ou seja, para nós crianças, não é tão perigoso, mas pode ser para outras pessoas. No segundo quadrinho, nós temos uma pessoa adulta e continua ali as crianças dizendo: temos contatos com pessoas de saúde mais frágil, precisamos ser responsáveis. Ali vai fazer uma menção à questão dos grupos de risco, as pessoas mais idosas ou também as pessoas com doenças que fazem com que a imunidade seja mais baixa e sejam pessoas mais frágeis, mais suscetíveis à contaminação e a consequências mais graves em relação à doença. No último quadrinho, nós já temos mais um personagem, também criança, que entrou ali na história. E ele vai dizer: não podemos ser transmissores de doença. A criança pode ser que ela não tenha sintomas graves, que não venha a ter um quadro, digamos que mais grave da doença. E a criança ali demonstra essa consciência de que não deve ser transmissor, ou seja, há que se ter responsabilidade. Não é porque eu, criança, posso não ter um quadro mais grave que eu vou simplesmente ignorar. Eu preciso proteger aqueles que têm a saúde mais frágil. E a questão é: na tirinha acima, vemos que as crianças estão concentradas em evitar a propagação do coronavírus, sinalizando uma elevada consciência crítica. Qual grupo elas intentam proteger? Sobre o que são suas preocupações? As preocupações das crianças da tirinha.
Procure preparar seu texto baseado nas imagens, nos conhecimentos que você possui sobre essa pandemia, sobre o contexto a que a tirinha está inserida e, claro, na sequência apresentada pelas frases da linguagem verbal e não verbal utilizada no texto. Novamente, a sua resposta vai ser em forma de texto, mas é um assunto que você está vivenciando. Então é fácil para você responder. Lembrando que o PET 5, ele quer trabalhar justamente com a sua habilidade de compreensão, interpretação e produção de textos coesos, coerentes, de acordo com uma temática bastante atual, o que é bem importante para alunos de terceiro ano. Aqui você vai colocar em prática seus conhecimentos de mundo, o que você sabe sobre o que está acontecendo, seus conhecimentos em relação à estrutura do texto, em relação à coesão, coerência, paragrafação, pontuação, ortografia. Então faça com bastante zelo, porque é uma atividade muito importante para vocês desenvolverem aí a questão também da redação. Vamos para mais um texto. Aqui nós temos a imagem do que seria ali, digamos que uma nave espacial, e ela diz: epa, acho que eles já foram invadidos por algum alienígena mais poderoso que nós. E lá na Terra há uma plaquinha: voos cancelados, fronteiras fechadas, bolsas desabam, dólar sobe, quarentena. Então o alienígena chega querendo invadir a Terra e ele se depara ali com uma placa: olha, voos cancelados, fronteiras fechadas, bolsas desabam, dólar sobe, estamos em quarentena. Aqui vai fazer menção sobre o início da pandemia, quando aconteceu esses voos, essas fronteiras fechadas. Hoje nós percebemos que as pessoas têm relaxado um pouco nesse sentido, até pensando na questão econômica, no PIB, como textos anteriores do PET mencionou. Vamos à questão. Vamos de produção textual. A charge acima nos apresenta duas imagens e duas frases bem específicas acerca da invasão do planeta Terra por um visitante indesejado. Em qual momento e através de quais frases podemos afirmar que se trata do coronavírus? Como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta, aquele que chegou e que diz que parece que já foi invadido por outro? Como seria sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Em que poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? O que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Solte sua imaginação e produza seu texto. Utilize aí o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento sobre a realidade atual do nosso país, a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, essas foram as questões para a semana 3 e 4 do PET volume 5. É interessante aqui que você realmente compreenda os textos trabalhados e produza respostas que sejam suas, porque é a sua visão diante do que está acontecendo. Você vai demonstrar como está o seu conhecimento diante dessa situação que nós estamos vivendo, que é a questão de uma pandemia que assolou aí o nosso país e que nós estamos diante de uma realidade talvez um pouco diferente do que nós estávamos acostumados e que precisamos estar atentos a esses acontecimentos. Então, fiquem bem. Essas foram as orientações para que vocês respondam às atividades das semanas 3 e 4. Qualquer dúvida, entre em contato. Estou à disposição para ajudá-los, para esclarecer qualquer dúvida. Não se esqueçam de que essa pandemia ainda não acabou. Continuem se protegendo a quem vocês amam. Muita responsabilidade nesse momento, de bastante importância mundial. Até a nossa próxima aula.